Pessoal, tudo bem? Vamos agora tecer alguns comentários com relação às questões de filosofia e sociologia desse primeiro, momento de resolução de questões de simulados do nosso dia a dia CAL Espaço Humanas, tudo bem? Aqui já trago para você uma reflexão em cima da questão número 51, onde vai falar especificamente, dentro daquilo que sempre mencionamos nas aulas de sociologia e filosofia, a necessidade de você estar também atualizado, vinculado às discussões políticas, sociais e econômicas da América Latina, certo? E aqui você vai fazer uma menção, você vai perceber que existe uma menção a Boric, quando ele toma posse como presidente do Chile, e vai citar Salvador Allende em seu discurso. E aí, para fins de objetividade, o comando diz assim: a matéria jornalística sobre a posse de Gabriel Boric na presidência do Chile revela que o novo presidente. E aí você vai ter algumas alternativas que nós já podemos eliminar. A defende princípios da Constituição promulgada durante o regime militar chileno. Nós sabemos que o Boric, ele, para que a gente possa tomar como referência dentro dessa perspectiva, o Boric, ele integra uma grande frente que foi criada, no Chile, conhecida como a Prova Dignidade, que é uma coalizão que tem como objetivo partidos de oposição que são contrários a regimes ditatoriais e que defendem abertamente, teses, sociais vinculadas, à ampliação do Estado dentro da perspectiva do que foi o governo do Salvador Allende, interrompido em 11 de setembro de 1973 com um golpe de Estado, empreendido pelo Pinochet, pelos militares, com o apoio dos Estados Unidos. Então, essa alternativa A, você já elimina exatamente por isso. O texto também faz, alguns direcionamentos que você praticamente elimina A sem nenhum tipo de problema. B, reafirma o mito da relação harmoniosa entre brancos e nativos sul-americanos? Sabemos que não, porque ele vai exatamente endossar uma crítica, à naturalização de algumas relações desiguais. A C, endossa a intolerância de parte expressiva da população ao crescimento da imigração do país. Sabemos que, dentro desse discurso, o Boric vai fazer uma crítica, pertinente a esse processo. D, associa-se ao recente avanço eleitoral da direita latino-americana, e sabemos que não, ele vai, tentar frear isso, ele vai ser uma espécie de... A eleição do Boric vai representar, na verdade, uma espécie de bolha frente ao que aconteceu no momento, No momento você tinha vários países em que eram governados pela direita, pela extrema-direita, e aí você vai ter uma perspectiva contrária. A alternativa que vai dar conta é a alternativa E. Ele vai pretender, recuperar parte da tradição histórica de luta dos socialistas chilenos. O grande objetivo dentro dessa ideia, é tentar, dentro da perspectiva do Boric, lutar para que os indivíduos possam ter alguns direitos e possam ter a ideia de liberdade, que era muito defendida pelo Salvador Allende, quando foi interrompido pelo processo, de golpe de Estado. Então, para que a gente possa ir seguindo dentro desses breves comentários, vamos aqui agora, para que a gente possa fazer esses apontamentos e para mais alguma questão que está vinculada ao pensamento da sociologia ou da filosofia. Vamos aqui agora para a questão número 56. Vamos aqui para essa questão número 54. Vamos lá. A questão número 54 vai... deixa eu ver aqui. A questão 53 também fala, de uma discussão vinculada ao pensamento sociológico, que é uma contribuição, de Michel Montaigne. E aí vamos aqui, dentro dessa perspectiva. O texto é denso, é propositalmente construído dentro dessa ideia, exatamente porque pode ser que esse ano, na prova de humanas, dentro da sociologia e da filosofia, você tem uma outra questão densa. Não se esqueça que nos últimos 2 anos, a prova de linguagens veio com a pegada, com a abordagem bem mais ampla, e eu acredito que aqui possa ser que também se repita. Dentro dessa ideia, a alternativa que vai dar conta, dentro dessa perspectiva, a partir do pensamento de Michel Montaigne, é a ideia da volubilidade. E aí essa ideia da volubilidade está vinculada diretamente às ações humanas como sendo,
inconstante. E aí, Montaigne, no trecho, ele vai apontar e defender para a inconstância dos seres humanos e de suas ações. Porque, de acordo com Montaigne, as ideias de segurança, constância e solidez são interpretações, até mesmo distorcidas, de uma ideia de caráter universal que é escolhido e idealizado. Nesse caso, Montaigne defende a ideia de que as ações humanas são inconstantes, sendo oposto às ideias defendidas pela opinião dos autores que as acreditam como ordenadas, sólidas e constantes. Nesse caso, Montaigne ele vai defender a ideia de que os seres humanos e suas ações elas são construídas a partir de um princípio da volubilidade, certo? E essa ideia de volubilidade é vinculada exatamente à perspectiva de você desnaturalizar ou desvincular um pensamento generalista. Nós somos seres inconstantes porque a condição humana é assim, de acordo com o nosso grande Michel Montaigne. Tudo bem? Aqui a arrogância, egoísmo, dissimulação e obstinação são situações que estão dentro da ideia da volubilidade, tá certo? Nós podemos ser isso, segundo Montaigne, exatamente porque você vai ter, né, a perspectiva de que o indivíduo ele não é de um ponto de vista social construído a partir de premissas generalistas, a partir da ideia de que cada indivíduo ao longo da sua formação pode adquirir alguma das características, tudo bem? Essa questão aqui eu considero de nível difícil e eu espero que você tenha acertado. Aqui vamos para a questão, né, número 54. A questão número 54 vai fazer menção de forma específica à discussão que é muito legal, porque é atual, é pertinente e está vinculada diretamente, né, a uma das construções temáticas, né, mais vinculadas às relações sociais recentemente. E aqui a temática é sociologia, né? Dentro do componente curricular da sociologia, você vai ter as relações de gênero e sociedade. E aí você vai ter, dentro dessa ideia, um texto que vai fazer uma menção ao conceito de Margaret Mead sobre papéis sociais de gênero. E, inclusive, na aula de sociologia, em definições de cultura, nós abordamos isso quando eu coloquei lá a ideia do papel social de sexo, a ideia da concepção que você vai ter, né, na concepção de gênero e temperamento. Dentro dessa perspectiva, a questão também remonta a uma tese bourdieusiana, onde vai mostrar que as estruturas sociais, as instituições, vão partir de uma construção simbólica em que as características femininas e masculinas são biologizadas, naturalizadas e, portanto, de difícil processo de desconstrução, perdão. E aí, dentro dessa perspectiva, né, mais ou menos a questão dá uma volta para que possa perguntar se a gente sabe, dentro dessa ideia, qual é o caminho que está sendo traçado para que a gente possa entender qual a alternativa correta. A alternativa A diz assim: a imaginação sociológica, categoria definida pela sociologia norte-americana, é a ferramenta mais importante do processo de construção das categorias de análise do conceito de gênero, contrariando as teses de Bourdieu sobre os poderes simbólicos. Ora, a imaginação sociológica está vinculada ao ofício do sociólogo, não tem nenhuma relação direta com a perspectiva de gênero. Charles White Mills, que vai ser o estadunidense responsável por essa tese, né, ela não faz uma relação imediata com o gênero, mas sim com o passo a passo de você tornar-se sociólogo no processo de pesquisa. A alternativa B diz assim: para a sociologia, a identidade de gênero se constitui no contexto das relações sociais, base na qual se formulam sentidos e significados aos aspectos anatômicos, e se institucionalizam diferenciações psíquicas e comportamentais e divisões sexuais do trabalho social. E aí, nesse caso, a alternativa dá conta exatamente pela ideia de que no processo de organização, né, as relações sociais são as que determinam a condição de gênero. E aí eu vou retomar uma tese, né, que a Margaret Mead coloca. A condição de sexo é biologicamente construída apenas a partir do seu ponto de partida, que é a ideia de macho, fêmea. Depois, as relações sociais e culturais vão construindo e vão se institucionalizando dentro dessa perspectiva, tudo bem? Então, o sentido anatômico da ideia de gênero, do sexo, da identidade, é construído a partir dessa perspectiva. E essa tese vai garantindo um processo de naturalização, né, a partir da construção social da realidade. E aí, a alternativa B é a alternativa correta. A alternativa C diz assim:
Margaret Mead pouco contribuiu para os estudos sobre gênero. Parei de ler porque a alternativa, né, já está distorcendo com a tese do que está posto lá no texto, tudo bem? D. Apesar das diferentes ondas feministas que se formaram no decorrer do século XX, não houve impacto significativo nos estudos sociológicos sobre gênero. Ou seja, claro que vai ter a discussão da década de 60 do movimento feminista, com Simone de Beauvoir e companhia, é um ponto de partida fundamental para a discussão de gênero e sociedade, né? E exatamente a sociologia vai ganhar muita força a partir desse período para discutir as relações de gênero, sobretudo no mundo ocidental. E para a teoria social, é imprescindível considerar os aspectos inatos e essenciais da atividade humana. Os estudos sociológicos daí decorrentes demonstram como os aspectos relacionais têm pouca influência sobre o estilo de gênero. A mesma tese vinculada à alternativa C, então eu elimino dentro de uma perspectiva simplória. Preste atenção que essa questão você não poderia perder. Claro, você não pode perder nenhuma, mas essa você conseguiria resolver apenas tomando como referência o processo de desbiologização das relações sociais, e aí entra a perspectiva de gênero, tudo bem? Para que a gente possa avançar dentro dessa ideia, vamos aqui para mais uma questão com conteúdo de sociologia e filosofia, e aqui vamos para um clássico da filosofia estadunidense quando vai discutir a ideia do movimento feminista. Bell Hooks, que nos deixou ano passado, uma ativista, uma pesquisadora maravilhosa, que deixou seu legado tomando como referência duas coisas importantíssimas: a condição de gênero e também a luta pela identidade das mulheres negras. Maravilhosa discussão. Se você não conhece Bell Hooks, compra e leia. O feminismo é para todo mundo, políticas arrebatadoras, que você vai ter uma ideia da síntese do seu pensamento. E aí, dentro dessa perspectiva aqui, Bell Hooks vai falar dentro de um cenário que eu considero essa questão muito difícil, mas que é de uma relevância indescritível, digamos assim, exatamente pela amplitude do tema que se apresenta aí. Então, Bell Hooks aqui, ela vai, né, fazer alguns apontamentos que eu acho que são tão relevantes que eu preciso ler a questão com os senhores. Nenhum grupo de mulheres brancas conheceu melhor a diferença entre o seu próprio status e o status das mulheres negras do que o grupo de mulheres brancas politicamente conscientes e ativistas nas lutas pelos direitos civis. Ainda assim, várias dessas mulheres deslocaram-se das lutas pelos direitos civis para as lutas pela libertação da mulher e lideraram um movimento feminista em que suprimiram e negaram a consciência sobre as diferenças que viram e ouviram. Elas entraram para o movimento feminista apagando e negando a diferença, sem pensar em raça e gênero juntos, mas eliminando raça do cenário. Ao abordar aspectos do movimento pelos direitos civis dos Estados Unidos na década de 60, o trecho vai falar sobre o quê? Aponta o insucesso das reivindicações de igualdade de gênero e raça e a persistência dos padrões históricos de desigualdade na sociedade norte-americana. E aí essa alternativa está errada porque não acontece um insucesso, né? Você vai ter uma conquista significativa e o texto não faz menção sobre isso. B. Lamenta a ausência de uma história de mobilizações feministas e negras e de uma disposição de mulheres brancas para atuar em defesa da conquista de direitos sociais? Sabemos que não. E o texto exatamente fala sobre as mulheres brancas, né, politicamente conscientes e ativistas na luta pelos direitos. E aí vai no contrassenso dessa perspectiva. C. Identifica a ocorrência em paralelo de ações afirmativas das mulheres e dos negros e a falta de conexão entre esses dois campos de reivindicação de direitos. Opa, alternativa correta. Nesse caso, né, você precisa entender algumas questões. Vamos lá. Primeiro que essa passagem é polêmica, porque até hoje nos Estados Unidos, e aí é um ponto da parte da história, até nos Estados Unidos, né, parte do movimento feminista norte-americano ignorou a existência do privilégio branco na sociedade estadunidense, em detrimento, ou seja, em prejuízo, né, ao negro. Logo, Bell Hooks aponta que o movimento feminista branco e o movimento negro não lutaram juntos pelos direitos sociais dos Estados Unidos na década de 60. E aí a alternativa fala exatamente sobre isso, né? Existe uma espécie de paralelismo, né? As causas não são as mesmas. Vou repetir. As causas aparentemente não são as mesmas. Exatamente porque você vai ter uma perspectiva, né,
em cima da ideia de que as conquistas elas foram garantidas, mas essa garantia não acontece dentro de uma perspectiva integrada. Existe uma desconexão das questões raciais dentro desse cenário. Ou seja, o racismo era tão naturalizado naquele momento em que as mulheres brancas e as mulheres negras não percebiam que a luta deveria ser uma luta só. Tudo bem? Pela emancipação da condição da mulher e também pela unificação da discussão étnica, certo? Dentro dessa ideia, a alternativa D e a alternativa E, elas estão incorretas, pois o trecho vai apontar justamente para a inexistência de interconexões, né, digamos assim, entre os movimentos feminista e negro durante a década de 60 nos Estados Unidos. Então, você vai ter uma questão que é muito boa, difícil de ser pensada, mas que a alternativa C identifica a ocorrência em paralelo de ações afirmativas das mulheres e dos negros e a falta de conexão entre esses dois campos na reivindicação dos direitos, tudo bem? Aqui na sequência, para que a gente possa tomar como referência, vamos pegar a questão número 57, questão muito importante, porque vai falar um pouco sobre uma das coisas que sempre cai na nossa prova do Enem e muita gente não aponta para essa perspectiva, que é a diferença entre o empirismo e a diferença entre o racionalismo, tudo bem? Então vamos aqui. Questão 57, conteúdo de filosofia. Consolidação da ciência, esse é o conteúdo. O filósofo David Hume apresenta a seguinte relação entre sensações, em suas palavras, sentimentos e ideias. Em suma, todos os materiais do pensamento são derivados do nosso sentimento externo e interno. Apenas a mistura e composição destes materiais compete à mente e à vontade. Ou, para me expressar em linguagem filosófica, todas as nossas ideias ou percepções mais fracas são cópias das nossas impressões ou percepções mais vividas. E vamos lá. É possível tornar mais clara a concepção de Hume vinculando-a a fatos cotidianos. Qual situação confirma a relação proposta no trecho? E aí vamos aqui. As pessoas não sabem de onde veio os seus sonhos. E aí você vai ver que não tem nenhuma relação direta com isso, porque para David Hume, o conhecimento é vivenciado a partir do mundo sensível, o mundo das sensações. Tudo bem? O mundo da experiência, tá certo? E aí vamos aqui. B. Uma pessoa com boa memória pode se lembrar mais facilmente das suas ideias? Foge diretamente dessa perspectiva, porque ele está dentro da ideia de que tudo que está na nossa mente já foi compreendido a partir, né, da nossa experiência com a realidade, tá certo? A alternativa C. Uma pessoa que nunca experimentou Guaraná não pode ter a ideia do seu sabor. Sim, você vai ter uma ideia de que todos os... Estou lendo o Hume aqui na própria citação. Todos os materiais do pensamento são derivados do nosso sentimento externo, certo? O que é o sentimento externo? Você percebe e depois internaliza, certinho? Por isso que está externo e interno. Então, nesse caso, né, tomar o Guaraná, você vai te proporcionar o sentimento de, dentro de uma realidade externa, poder internamente compreender essa perspectiva. D. É possível manter a ideia de um cavalo alado por muito tempo na mente? Sabemos que não. Imagine só que você viu um cavalo alado há 5 anos atrás. Você vai ter uma ideia do que é, mas você só vai ter condições de procurar saber, de ter materializado isso dentro da sua capacidade imaginativa se você ver de novo isso. Tudo bem? E comer a maçã envolve experiências sensoriais. Qual é a falha dessa daqui? Se você comer sem refletir, se você comer apenas por comer, pode ser que envolva a experiência sensorial. Mas Hume está falando de fenômenos externos e internos, certo? Então, no caso aqui, a alternativa A está limitada na sua resposta. Se tivesse assim, comer uma maçã envolve experiências sensoriais e facilita o entendimento das categorias das frutas, você estaria dentro de um vínculo totalmente perceptível a partir do pensamento, né, dessa corrente muito importante na filosofia, no processo de consolidação da ciência, onde você vai ter um empirismo, tudo bem? Preciso lembrar para você que David Hume, juntamente com John Locke,
né, Francis Bacon, sempre estão presentes em nossas questões no Exame Nacional do Ensino Médio. Para que a gente possa seguir dentro dessa perspectiva, vamos agora para a questão número 58. E aí é legal, porque essa questão do número 58, ela vai falar do pensamento de Bauman, né? E o pensamento de Bauman está aqui atrelado ao seu principal conceito, né? Que é a ideia da modernidade líquida. Tudo bem? Segundo Bauman, as relações contemporâneas, né, são destacadas pela volatilidade das relações sociais que, a partir do consumo, se traduz em necessidades criadas a partir de cenários superficiais, que são estimulados por quem, amigos? Pela publicidade e pela tecnologia, com o objetivo de fazer com que as pessoas possam aumentar o consumo, né, de modo desenfreado e inconsciente dos bens e serviços oferecidos na sociedade capitalista. Então, dentro dessa perspectiva, vamos aqui para o comando da questão para que a gente possa dar conta dessa perspectiva. A argumentação apresentada no texto, não é certo? Sobre o tempo de consumo, expressa ações características vinculadas ao quê? A. Dos estados e das empresas transnacionais organizadas, dos estados e das empresas transnacionais, organizações interessadas em acordos supranacionais pró-economia? Não. A coisa é mais cotidiana. Não é essa discussão do capitalismo gerencial. Tudo bem? B. Da influência, né, da publicidade e do marketing, estratégias corporativas que influenciam a nossa organização social? Possivelmente. C. Das instituições financeiras e das ONGs, agentes corporativos pautados pela socialização de capitais? Sabemos que as instituições financeiras e as ONGs não se preocupam em socialização de capitais e fogem diretamente dessa perspectiva. As instituições financeiras, se for uma empresa privada, ela não vai se preocupar com a socialização de capitais, mas com a privação dos capitais a partir daquilo que é conhecido como margem de lucro. As ONGs socializam direitos sociais, uma vez que esses direitos sociais, sobretudo sociais, podem ser políticos e civis também, eles estão, né, sem ser oferecidos para determinada parcela da sociedade. D. Da didática e da neurociência, elementos empregados pelas empresas para a criação de novos produtos. Possivelmente, vamos imaginar e vamos segurar essa juntamente com a D. B e D estão suspensas, vamos voltar a elas. E. Da ciência e da tecnologia, campos de estudos dedicados à erradicação das diferenças socioeconômicas. Sabemos que a ciência e a tecnologia não se preocupam com a erradicação das diferenças socioeconômicas. Muitas vezes elas, né, se preocupam em ampliar e meter a margem de lucro, né, dentro de um cenário de prioridade. Não se esqueçam que agora esse tal de ChatGPT é um exemplo dessa perspectiva dentro desse cenário, tudo bem? E aí, só para que esse ChatGPT, né, também vem tirando empregos de algumas profissões exatamente por isso. Então, quebra essa tese. Dentro dessa perspectiva, gente, a alternativa que mais se aproxima da correta é a alternativa B, tá certo? A alternativa B tem uma relação direta porque as ações características da publicidade do marketing, que através de várias estratégias corporativas, vão influenciar a nossa organização social. O marketing e a publicidade, podemos concluir assim, influenciam e alteram a nossa configuração social ao despertar desejos e inverter a tradicional relação entre a necessidade e a satisfação. E aí você vai ter a tese, né, da modernidade líquida, do que o Bauman sempre pautou em seus escritos de forma quase que hegemônica, né, como, né, o fio condutor de toda essa narrativa. Qual é o erro da alternativa D de dado? Da didática e da neurociência, elementos empregados pelas empresas para a criação de novos produtos. Gente, a neurociência não é criada só para novos produtos. A didática não é vinculada a esse fim. Didática é uma estratégia de melhorar o processo de ensino-aprendizagem. O marketing é uma estratégia para melhorar o processo de venda dos produtos. Então, a alternativa B é a alternativa correta, tudo bem? Vamos agora aqui pegar mais uma questão dentro dessa perspectiva. Eu acredito que vai ser interessante para que a gente possa dar conta em cima de alguns cenários.
E eu gosto muito de trazer, dentro desses primeiros simulados, meus amigos, questões vinculadas a atualidades. Você sabe que o pessoal do Espaço Humanas tem os seus aulões, suas aulas sistematizadas vinculadas a atualidades, e vai ser muito legal para que a gente possa ir discutindo, né, dentro desse direcionamento, tá certo? Então, essa questão 63 vai falar dentro dessa perspectiva, né, uma discussão muito legal, né, tomando como referência as candidaturas à presidência da França nas eleições de 2022, onde você vai ter, né, uma disputa significativa entre, né, Marine Le Pen e Emmanuel Macron, exatamente para que a gente possa tomar como referência uma coisa que cai muito no Enem. Você tem que ficar ligado nas aulas de Sami, nas aulas do professor Luiz Carlos, vinculados ao cenário da geopolítica, tudo bem? Você tem que estar ligado nas aulas do professor Genô de Sociologia, quando a gente for discutir as relações sociais no Brasil e no mundo a partir da economia, porque cai bastante essa parte vinculada a atualidades. Então, nesse cenário, vamos aqui para o comando e para as alternativas. Ao apresentar as discordâncias entre as duas candidaturas à presidência francesa nas eleições de 2022, o excerto vai associar a candidatura de quê? A. De Emmanuel Macron a movimentos de oposição ao projeto de unificação europeia. B. A Marine Le Pen e a pautas e propostas tradicionais do neofascismo francês. C. A Marine Le Pen a luta pela ampliação dos direitos civis e propagandas sociais. D. Emmanuel Macron ao ideário ao ideário católico em função de sua crítica direta ao islamismo? Ou é a Marine Le Pen ao ideário socialista em função do seu vínculo com a Rússia? E aí, dentro desse cenário, você precisa entender o seguinte: Marine Le Pen é representante da direita radical francesa e perdeu a eleição presidencial para Macron, candidato de posição mais centralizado, dito abertamente como democrata e liberal. Então, o trecho vai fazer algum jogo de palavra para que a gente possa perder o foco. Emmanuel Macron, a candidatura dele é associada ao movimento de oposição ao projeto de unificação europeia? Não. Você não vai ter uma pauta específica vinculada a isso, certo? As pautas de Macron são tradicionais e historicamente conservadoras. Tudo bem? Então aqui já podemos eliminar a e vamos eliminar também a D, tudo bem? Você vai ter esse direcionamento, a e a D estão automaticamente eliminadas. Macron é mais ao centro, é um cara que é liberal, democrata, mas que não é radical nem à direita, nem à esquerda, tudo bem? Ele está dentro do centro-direita, como dizem por aí. E aí, dentro dessa perspectiva, a alternativa C fala dentro da ideia, né? Porque vão fazer associações dentro dessa perspectiva, né? A Marine Le Pen, e Marine Le Pen vai estar associada, né, à luta pela ampliação dos direitos civis e programas sociais. Não, queridos. Marine Le Pen, ela é vinculada diretamente dentro dessa perspectiva, né? Ela é uma candidata vinculada à candidatura, né, dentro da extrema direita francesa. Tudo bem? E aí você vai ter a perspectiva de que essa tese está totalmente vinculada a uma posição oposta a esse cenário, tá certo? Então, você vai eliminar essa alternativa exatamente por isso, tá bom? A advogada e política francesa Marine Le Pen, ela vai, né, ter uma tese diametralmente oposta ao que está sendo colocado aí. Isso também te faz eliminar, dentro dessa ideia, a alternativa, junto da alternativa C, a alternativa D. Tudo bem? E aí você também vai eliminar a alternativa E, porque a alternativa E tem um vínculo político com a Rússia e o cenário é oposto. A alternativa que vai dar conta dentro dessa perspectiva aqui é a alternativa B. Marine Le Pen foi, né, vinculada a pautas e propostas tradicionais do neofascismo francês. Isso gerou muita polêmica e também gerou muita aceitação naquele momento, no cenário da candidatura das eleições presidenciáveis da França. E aí, né, você vai ter essa perspectiva posta. Para que a gente possa seguir, vamos aqui para a questão 65,
né? É um trecho de Bauman, mas que vai falar sobre um conceito básico do pensamento Foucaultiano, que eu acredito que o senhor não pode perder uma questão dessa dentro da nossa perspectiva. Se o senhor ou a senhora perde essa questão, eu vou entender que você não está estudando bem sociologia e filosofia. E eu vou dizer para o senhor e para a senhora, não subestime a disciplina de sociologia e filosofia, amiguinho. Se você conseguir dar conta, resolver as questões, assistir às aulas com o professor Genô, você vai conseguir um repertório legal para a sua redação, você vai conseguir uma boa capacidade de resolução de questões e você vai ficar dentro daquilo que é mais importante, do seu sonho, né, de entrada na universidade. E aí, dentro dessa ideia, essa questão vai fazer uma alusão bem simplória ao pensamento de Michel Foucault e a ideia do panóptico, tudo bem? Que ele foi, né, problematizado inicialmente por Jeremy Bentham, tá bom? E aí vamos aqui para que a gente possa dar conta dentro dessa perspectiva. Michel Foucault utilizou o projeto do panóptico de Jeremy Bentham como arquimetáfora do poder moderno. No panóptico, os internos estavam presos ao lugar e impedidos de qualquer movimento, confinados entre muros grossos, densos e bem guardados e fixados às suas camas, celas ou bancadas. Eles não podiam mover-se porque estavam sob vigilância. Tinham que se ater aos lugares indicados sempre porque não sabiam nem tinham como saber onde estavam no momento os seus vigias, livres para mover-se à vontade. Entre os aspectos fundamentais dos elementos da obra de Michel Foucault, aludidos por Bauman, destaca-se o quê? E aí vamos lá. A compreensão de que o poder é uma força exercida vertical, homogênea e linear, respeitando a constância. Não! Anotem aí a grande tese do poder Foucaultiano. Eu adorei esse termo de Bauman quando ele vai dizer que existe uma arquimetáfora do poder moderno. Foucault vai dizer que o poder, nesse cenário das sociedades modernas, o poder ele é ubíquo. O princípio da ubiquidade. Ele não é vertical, não é homogêneo, não é linear, não é da direita para a esquerda, não é do Estado com os indivíduos, é muito mais do que isso. O poder está presente em todas as relações sociais. Ou seja, o poder é algo que está dentro das relações cotidianas, na esfera macro e na esfera micro, tudo bem? E aí, quando ele vai mostrar aqui que uma instituição vai criar um sistema de vigilância e punição, você vai ter isso bem definido no pensamento Foucaultiano, a partir dessa importante síntese que o nosso grande Bauman deixou para que a gente pudesse estar aqui debatendo esse momento muito importante no espaço humanas. Vamos lá. B. Mudança qualitativa que representou a substituição do poder carcerário por penas que evitam a privação da liberdade dos corpos? Sabemos que não. Nesse caso aqui, você vai ter essa perspectiva sendo problematizada nas sociedades pós-modernas. Discussão para Gilles Deleuze e Félix Guattari, nada para nós nesse momento. C. A ideia da prisão como dispositivo dominante sobre o qual se alça a sociedade reguladora. Sim, senhores! Aqui é a grande tese do pensamento Foucaultiano, bem resumido por Bauman. E aí eu gostaria que você, nas suas anotações, pontuasse o seguinte. Bauman vai exemplificar, né, a partir da arquimetáfora, né, das sociedades modernas, o pensamento de Foucault dentro do cenário de que vivemos hoje, na sociedade moderna, a ideia das sociedades de sequestro, das instituições de sequestro, na verdade, e que isso está determinado dentro desse cenário. Qual é o erro da Dera, Genô? Foucault não vai se dedicar especificamente ao conceito de delito, é muito mais amplo. A teoria Foucaultiana vai falar criminologia, a compreender como as relações sociais e a articulação dos poderes, de forma estrutural, espacial, discursiva e sutil, procuram regular os corpos dóceis ou docilizar os corpos não reguláveis a partir de instrumentos de vigilância e punição. Tudo bem? E a E vai fazer o seguinte: a E da teoria Foucaultiana, ela não foi utilizada como base para aplicar o suplício corporal como aspecto positivo. Na verdade, Foucault vai apenas observar, teorizar que a partir de um sistema que já estava em voga, tá certo? Então, nesse caso, a alternativa correta, a alternativa C. Vamos agora avançar para que a gente possa dar conta dessa perspectiva de questões. Vamos aqui para o nosso maravilhoso Baruch de Spinoza, ou Bento de Spinoza, na questão 68,
Questão muito importante porque vai abordar uma das principais figuras do pensamento filosófico que vem sendo pensado dentro de uma perspectiva recente, e isso vem nos ajudando a redefinir algumas ações sobre Deus, a concepção filosófica sobre o homem e a nossa concepção, né, de agir no mundo. Vamos lá. Os homens supõem comumente que todas as coisas da natureza agem como elas mesmas, em consideração de um fim, e chegam até por certo que o próprio Deus dirige todas as coisas para determinado fim. Pois dizem que Deus fez todas as coisas em consideração do homem e que criou o homem para que lhe prestasse culto. Nesta passagem, Spinoza critica os homens por orientarem suas ações em consideração de um fim, defende que a natureza foi criada tendo-se em vista fins desconhecidos pelos homens e conhecidos apenas por Deus, descreve um modo de pensar que impede os homens de produzir uma explicação adequada aos eventos naturais, explica por que se deve buscar conhecer os fins em vista dos quais todas as coisas foram criadas por Deus, ou confere as razões pelas quais é impossível separar a ciência da religião. Primeiro, vamos eliminar dentro dessa perspectiva a alternativa A. Spinoza critica os homens por orientar suas ações em considerações de um fim? Não, nesse caso, dentro dessa perspectiva, né, o que está em jogo é algo muito mais amplo, tudo bem? E aí, a alternativa B vai falar exatamente sobre a ideia de que Spinoza defende que a natureza foi criada, tendo-se em vista fins desconhecidos pelos homens e conhecidos apenas por Deus. E aí ele vai defender uma perspectiva maior do que isso. Ele vai, inclusive, defender a ideia do panteísmo, dizendo que homens, a natureza e todas as relações sociais estão inclusas dentro de um único fenômeno. E a alternativa que mais se aproxima da resposta é a C, pessoal. Spinoza descreve um modo de pensar que impede os homens de produzir a explicação adequada dos eventos naturais. E aí, dentro dessa perspectiva, está querendo colocar, né, que todas as coisas da natureza agem, né, em consideração de uma proposta de mudança, né, onde Deus dirige todas as coisas para um determinado fim. E aí, nesse caso, Spinoza no texto vai defender que os homens supõem que todas as coisas agem como eles mesmos, em consideração de fim, chegando à conclusão de que o próprio Deus dirige todas as coisas para um determinado fim. Mas dentro dessa ideia, o filósofo vai dizer que essa forma de pensar vai impedir que os homens produzam a explicação adequada dos eventos naturais, tendo em vista que, segundo Spinoza, todas as coisas são modos da substância única que é Deus. Tudo origina-se da vontade de Deus. Então a gente não pode achar, dentro dessa ideia, né, de que o homem se coloque como possuidor das relações naturais. Tudo bem? Então ele vai se colocar dentro da perspectiva, né, de que todas as coisas são modos da substância única que é Deus, e que a partir disso nós devemos tomar como referência que nós podemos usar a vida e a natureza de todo modo, exatamente porque Deus ele a criou para isso. Tudo bem? E aí vem a relação direta com o conceito de conatos, tá bom? E aí, dentro dessa perspectiva, vamos aqui para mais algumas questões. Deixe-me ver aqui mais alguma para que a gente possa dar conta. Essa questão número 71, amigos. Aquela de Spinoza é uma questão de nível difícil. Essa questão sobre Descartes, dentro dessa perspectiva, eu também a entendo como uma questão de difícil resolução. E aí, por que você inseriu essa na própria organização das questões, professor? Exatamente pela necessidade da gente poder entender como a prova vem sendo cobrada e como nós vamos poder resolver algumas questões dentro da perspectiva de nivelar por cima, para que na hora da prova do Enem, na hora da prova dos outros vestibulares, a gente possa estar sempre vinculado à perspectiva de poder fazer um bom rendimento, de poder ficar à frente do processo de aprendizagem e chegar lá na universidade, realizar o seu grande sonho. Exemplo claro é que, recentemente, eu acho que foi ontem, nós tivemos o vestibular da UES, e lá no vestibular da UES, eu mencionando em sala, discutindo sobre as relações culturais virtuais, o chat GPT, quando a gente estava comentando, eu falei, ó, pode ser que no vestibular esse ano esteja para gente, no Enem, nas provas, exatamente porque você vai ter alguma questão vinculada
a essa nova discussão e o mundo do trabalho. E foi assim que caiu ontem dentro dessa perspectiva. Então, dentro dessa ideia, você vai ter aqui uma discussão muito legal, porque vai vincular o pensamento de Descartes com a perspectiva do mundo virtual. Tudo bem? E aí, dentro dessa perspectiva, dica importante para o professor Genô. Questões vinculando o texto 1 e o texto 2 são extremamente importantes para que a gente possa refletir, porque você vai ter duas questões, dois textos dentro de uma única questão, e aí é legal você dar uma olhadinha antes de começar a ler a questão por completo, olhar a fonte do texto 1, a fonte do texto 2 e o comando da questão. E aí, dentro dessa perspectiva, você vai ter aqui, né, o comando que diz mais ou menos o seguinte: nos dois textos, observa-se a problematização de uma questão clássica de filosofia. Ao corresponde o quê? A combinação entre progresso e tecnologia? Não. Por quê? Porque dentro dessa perspectiva, né, o texto 1 não vai falar sobre a ideia de progresso nem tecnologia dentro desse cenário. Tudo bem? Da fundamentação do conhecimento comum, o texto 1 não passa diretamente sobre isso, tá? Na estruturação do raciocínio lógico, o texto 2 não vai falar diretamente sobre essa perspectiva, tá certo? O texto 1 vai, de forma sutil, falar sobre a necessidade de elevar o pensamento numa abstração maior. A alternativa que vai dar conta é a alternativa a relação entre sensação e razão. Exatamente porque, dentro dessa perspectiva, tanto o texto 1, que toma como base René Descartes, grande mestre e expoente do racionalismo, né, daquilo que nós vamos chamar de consolidação da ciência e do mundo, né, vinculado ao pensamento, né, do inatismo. Tanto ele como Descartes, tanto Descartes como Jeremy Bentham, que é o filósofo que nós lemos anteriormente, a partir, né, de uma perspectiva vinculada ao utilitarismo, eles vão apontar para uma problematização clássica da filosofia, que é a forte relação entre a sensação e a razão. Descartes, no texto 1, aponta os sonhos como elemento definidor da razão e sensação, enquanto o cientista aponta para a emergência da realidade virtual como esse elemento. Então, a alternativa que vai dar conta ao que está sendo pedido, enunciado, é a alternativa vinculada à letra A. Dica do professor Genô para que você não esqueça. Você não pode, preste atenção, você não pode resolver uma questão atribuindo o seu juízo de valor. Professor, eu sei, sabe, mas às vezes perde uma outra questão, tomando como referência isso, tá certo? Para que a gente possa avançar dentro dessa perspectiva, vamos agora para a questão número 73, amiguinhos. Essa questão número 73 vai ser legal, porque vai nos ajudar a refletir dentro de algumas perspectivas, onde você vai ter aqui, né, uma vinculação direta ao pensamento, né, do homem com a sociedade a partir da filosofia e aquilo que nós chamamos de origem do conhecimento, tudo bem? Então, nesse caso, né, o documento Maia do século XVI é tomado como referência no texto, vai fazer uma explicação sobre a representação mítica da origem dos homens e da sociedade para os maias, tá certo? Tomando como referência o processo de criação humana e elementos do mundo natural. Então, a alternativa que melhor vai apontar isso, dentro desse cenário proposto, é a alternativa D, porque vai tentar explicar a origem da vida humana através de uma narrativa que relaciona a criação humana com elementos do mundo natural. Uma representação mítica das origens do homem que associa o processo da criação humana a elementos do mundo natural. E isso está vinculado a uma tese, né, de um criacionismo em que esse criacionismo vai tomar como referência, né, uma alegoria mítica, um pensamento mítico, onde toma como base algum elemento, né, muito forte no mundo natural. E aí, uma visão estereotipada da criação humana que contaria os pretextos básicos do pensamento científico da época? Não. Científico da época, século XVI, você vai ver que naquela época as teses eram, né, dentro de outras configurações. E isso tomando como referência até que o cenário era mais forte no eixo eurocêntrico, né? B, o reconhecimento das limitações alimentares locais em comparação aos valores e princípios do catolicismo europeu. E aí você vai ter essa perspectiva
se tivesse alguma problematização, mas aqui é apenas a descrição pela descrição. É tanto que o comando é bem curto, apenas pergunta se você conseguiu entender o que está em jogo. C. O lamento dos nativos diante da dominação europeia e a reafirmação dos valores originais da comunidade indígena, e aí é o que eu falei, né? Eles lamentaram em outras situações, resistiram e tal, mas aqui não fala sobre isso. Então, é ler a questão sem atribuir seu juízo de valor. E é uma interpretação mitológica da criação da fauna nativa e a preocupação com a carência alimentar do período. Sabemos que não era essa tese que estava em jogo, tudo bem? Então, a alternativa correta dentro desse cenário, alternativa D, uma representação mítica das origens do homem que associa o progresso da criação humana a elementos do mundo natural. E aqui, para que a gente possa ir seguindo dentro dessas teses, vamos agora pegar essa questão número 75, que vai falar sobre, né, o espírito do novo capitalismo, uma leitura que vem sendo cada vez mais influente no cenário estadunidense, que vem sendo cada vez mais lida, né, dentro de algumas perspectivas aqui no Brasil. E aí, dentro dessa ideia, né, os problemas vinculados na questão têm uma relação direta ao tema o mundo do trabalho. Tudo bem? E aí eu vou falar para os senhores que estão assistindo, né, esse momento de correção. Atentem, porque esse ano o mundo do trabalho vai estar muito forte. Pós-pandemia, você vai ter esse cenário, você vai ter durante a pandemia redefinições do mundo do trabalho. Pós-pandemia, você vai ter quase que a democratização da uberização do trabalho, e você também vai ter esse chat GPT que veio para refletir e ressignificar as relações do mundo do trabalho. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, vamos aqui para o comando. Sobre os problemas relativos à transformação do mundo do trabalho do século XXI, é correto afirmar o quê? A introdução de novas regras salariais tem beneficiado trabalhadores e trabalhadoras no contexto global, pois a flexibilização possibilitou a organização de seus próprios horários de atividade profissional? Não! Você vai ter, pelo contrário, né, um prejuízo quase que global, porque a uberização chegou com muita força, tudo bem? Não se esqueça, amiguinho, amiguinha que fez esse simulado, que o mundo do trabalho, dentro do cenário da uberização, coloca os trabalhadores em condições de trabalho análogas ao século XIX. Jornada intermitente, sem os principais direitos, assumindo todos os riscos da produção, e o pior, agora ele até usa os seus próprios meios de produção. Tudo bem? B. A modernização industrial que se viu refletir no desenvolvimento tecnológico proporcionou a organização mais eficiente das leis laborais. Pelo contrário, proporcionou, né, o fim mais eficaz e mais rápido das leis laborais. C. A flexibilização das leis que regulamentam as atividades laborais resulta no aumento da simetria nas relações entre capital e trabalho, dificultando especialmente a ação de sindicatos em favor dos trabalhadores e trabalhadoras. Beleza, o que é essa simetria? A simetria significa desigualdade, descompasso, ou seja, falta de igualdade, na verdade. Então, nesse caso, a alternativa C é a alternativa que vai estar correta, tudo bem? Dentro dessa ideia, a alternativa C é que mais se aproxima dentro dessas relações. Qual é o erro da D? Trabalhadores e trabalhadores temporários, embora tenham condições de trabalho menos seguras, são beneficiados pela questão de maior capacidade de agir coletivamente. Claro que não, é o contrário. E é, o fenômeno da terceirização gerou impacto positivo no mercado de trabalho, resultando em modalidades mais justas de contratação. Parei de ler aí. Gerou impacto positivo? Onde? Só para o empregador, queridos. E aí você sabe que a coisa não é bem assim. A terceirização é a naturalização do fim da dignidade trabalhista. E aí vamos agora para mais uma questão, deixe-me ver, essa questão 77, sobre sociologia brasileira. Questão maravilhosa que nos ajuda a refletir o pensamento do nosso maravilhoso sociólogo Florestan Fernandes. Tudo bem? E aí vamos lá. Sobre o tema do racismo na sociedade brasileira, considero certo o seguinte. A visão de convívio harmonioso entre as raças foi desconstruída pelos estudos de Florestan Fernandes, que participou com Roger Bastide das pesquisas financiadas pela Unesco e redundaram o livro A Integração do Negro na Sociedade de Classes. Qual é, dentre as afirmações a seguir,
que sintetiza a contribuição do sociólogo Florestan Fernandes para os estudos das relações sociais no Brasil. Gente, preste atenção. A questão só quer saber se você entende qual é a crítica que Florestan Fernandes vai fazer. Então, qual foi a crítica dele? A ideia é que no Brasil a democracia racial era um mito, era um discurso ideológico que naturalizava o racismo. Tudo bem? Então vamos lá. O autor demonstra que uma das particularidades do caso brasileiro é a vigência da ideia de que somos a democracia racial, o que não é um mito que assegura a manutenção da desigualdade entre brancos e brancos, por um lado, e negros do outro. Vamos ver. B. O racismo reverso é o seu argumento analítico para a crítica da imagem de que as relações sociais são harmoniosas no Brasil. Não, gente, pare com isso. Racismo reverso não existe. Aquela menina lá, Maglu Magalhães, ela errou também ao falar sobre isso. Não existe racismo reverso, privilégio negro, não existe. Parem com isso. Tá? Essa alternativa é uma tese conservadora que não agrega nas discussões mais básicas sobre igualdade. C. O autor elabora o conceito de racismo estrutural ainda na década de 60, no momento em que o Brasil era impactado pelas conquistas do movimento pelos direitos civis. Primeiro, o Brasil não foi impactado pelas conquistas dos direitos civis na década de 60, tudo bem? Segundo, esse conceito de racismo estrutural só vai ser pensado ainda na década de 80, né, com o nosso Silvio Almeida, tá? Então não se adequa. D. Sua proposta foi estabelecendo uma política de cotas, encaminhadas como projeto ao governo militar de 64, visando a crítica das noções idealizadas do racismo. Não. Nesse caso, essa ideia de tentar fazer um possível reparo histórico foi na Constituição de 88, quando Florestan Fernandes foi constituinte. Em 64, ele estava exilado como todo intelectual que lutava por uma sociedade mais justa. Tá bom? O autor elabora normativas para a criação de organizações não governamentais, atuantes como instrumentos para exercer a crítica e combater o racismo. E aí sabemos que não. E a alternativa correta é a alternativa A, questão fácil, que você não pode perder. Tudo bem? Vamos agora avançar dentro desse cenário. Questão 79. Essa questão 79 vai falar diretamente das relações de consumo. E eu acredito que é uma questão legal para que a gente possa ir pensando, tudo bem? E aí, dentro desse cenário, a questão 79, ela vai falar sobre, né, uma relação muito direta sobre as paisagens urbanas e como isso vem sendo pensado dentro de uma perspectiva de estetização do mundo, né? É como se fosse uma gourmetização das relações sociais, onde Gilles Lipovetsky e Jean Serrois, eles vão exatamente fazer esse direcionamento. O excerto descreve um fenômeno da indústria contemporânea caracterizado pelo quê? E aí vamos lá. Pelo efeito dos processos econômicos e tecnológicos transnacionais, pela abolição da concepção das relações de exploração econômica e social entre as nações, pela emergência da governança global e democrática nas economias capitalistas, pelo nivelamento das condições sociais de vida da escala transnacional, pela difusão da noção de responsabilidade social e fiscal no mundo globalizado? A alternativa que vai dar conta é a alternativa A, pelo efeito dos processos econômicos e tecnológicos transnacionais. Porque o texto ele vai descrever uma das consequências da ampliação da globalização a partir da segunda metade do século passado. Uma maior interligação entre os mercados proporciona uma padronização mundial. E aí, dentro dessa ideia, né, você vai ter, né, a perspectiva de que algumas contradições não foram abolidas, como a B. A abolição da concepção das relações de exploração econômica social internacional. Claro que não foi abolida. Senão a Europa e os grandes países, né, os grandes asiáticos e Estados Unidos, não vão conseguir viver. Não se esqueçam que no Brasil, a América Latina, o Brasil é um dos principais, a América Latina é a principal fonte de exploração de trabalho, de exploração econômica desses países maiores. Vivemos a ideia aqui, né, do capitalismo tardio, como Ernest Mendel dizia. C. Pela emergência de uma governança global e democrática nas economias capitalistas. Sabemos que não. A governança global não é democrática. É só você lembrar o conflito Rússia-Ucrânia, o que agora foi dito pelos Estados Unidos e pelo Brasil com relação a isso, e você já tem a ideia de que essa alternativa não dá conta. D. Pelo nivelamento das condições sociais e de vida em escala transnacional. E aí você sabe que não existe nenhum nivelamento das condições sociais.
E pela difusão da noção de responsabilidade social e fiscal no mundo globalizado. Claro que não. A China só cresce porque é um país que não assina os principais acordos internacionais do mundo do trabalho, ou seja, o povo lá não tem direito. Então você já sabe que essa alternativa não é a alternativa que vai te ajudar a escolher como correto. A alternativa correta aqui é a alternativa A, tudo bem? E aí vamos seguindo para que a gente possa dar conta. Vamos ver aqui qual questão nós temos agora como possibilidade de reflexão. Deixe-me ver aqui. Vamos agora para essa questão 83, que é legal para que a gente possa discutir, vinculada à perspectiva, né, à ideia das mudanças sociais e o conceito de juventude. A radicalização política nos 60 foi dessa gente jovem. Os jovens radicais eram liderados por membros de seu grupo de pares. Isso se aplicava visivelmente aos movimentos estudantis mundiais. Mas onde eles provocaram motins operários em massa, como na França e na Itália em 68 e 69, a iniciativa também veio de jovens operários. Ninguém, com as limitações da vida real, poderia ter idealizado os slogans confiantes, mas patentemente absurdos, dos dias parisienses de maio de 68, nem do outono quente de 69, tudo e súbito, queremos tudo e já. Considerando o conteúdo excerto e conhecimento sobre os anos 50 e 60 do século passado, observa-se o quê? Vamos lá. As mobilizações sociais eram um fenômeno exclusivamente ocidental? Não, você também vai ter, né, situações em que o mundo oriental também faziam algumas reivindicações. Tudo bem? E aí vamos lá. B. As manifestações lideradas por políticos de partidos tradicionais de esquerda? Não, sabemos que eram movimentos liberais que muitas vezes criticavam até a própria concepção da chamada esquerda. Por exemplo, na década de 60, 68, 69, criticavam a União Soviética porque estavam vivendo, na óptica dos manifestantes, uma ditadura lá. A crítica à negação das liberdades, né, dentro desse cenário. C. Os ativistas contestatórios restringiam-se às esferas das lutas políticas. Não. As lutas políticas eram apenas um desabrochar. O cenário social, cultural era muito mais amplo dentro dessa perspectiva, tudo bem? D. Os movimentos operários defendiam o fim da economia agroindustrial. E sabemos que não, isso é uma pauta que vai ser pensada pelos movimentos sociais na década de 80, certo? E aí não vai se encaixar aí. Vai ser nesse período em que o Greenpeace e outros movimentos que vão defender o fim da economia agroindustrial vão começar a ganhar à tona, tudo bem? As manifestações contrapunham-se aos ritos habituais das mudanças sociais. E nesse caso, é a alternativa que vai dar conta, porque dentro dessa ideia, nas décadas de 50 e 60, foram marcados por uma efervescência cultural, social e política no mundo sob a liderança dos jovens que utilizavam a música, né? Sabemos que o rock era o principal eixo, né, musical, como ferramenta de propagação das mensagens. E as pautas eram amplas: feminismo, democracia, igualdade de direitos civis, liberdade, certo? Direitos animais. A juventude, dentro da perspectiva contracultural, criticava os valores tradicionais e apontava que a vida deveria seguir outros caminhos. Então, a alternativa que vai dar conta desse cenário é a alternativa E, tá bom? E aí, para que a gente possa ir seguindo, deixe-me ver se tem mais alguma questão que a sociologia e a filosofia possam se fazer presente. Eu acredito que não. Então, nós agradecemos muito, espero que vocês possam continuar firmes e fortes. Estou lá toda segunda-feira e todos os sábados, lá no Espaço Humanas. Se tiverem dúvidas, levem o material de vocês, levem esse simulado e outros simulados e não deixem de acreditar. Resolvam muitas questões, assistam às aulas de filosofia e sociologia e nós, do Espaço Humanas, temos um projeto de vida com vocês. Não deixem de acreditar, façam a sua parte e contem conosco, e nós vamos ajudar você a chegar na universidade. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.